Eu vou continuar aqui agora para o meu segundo assunto, que eu acho que é assim, é uma das coisas que as pessoas mais erram dentro de prova, que é o seguinte, é a questão da conjugação verbal, certo? Eu vou falar aqui do geral, na questão do verbo. O que que as pessoas erram relacionado a verbo dentro de provas, ok? E uma dessas coisas é a conjugação verbal. Eu, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, certo? Essa conjugação do verbo, a gente precisa ter o conhecimento pleno dela. Por quê? Porque vai chegar um momento onde você vai ter que associar o sujeito ao verbo. E o verbo precisa concordar com o sujeito. O verbo precisa concordar com o substantivo, ok? Aí agora você precisa saber que ele precisa concordar, né, em número. Ele precisa concordar também é, com todos os elementos que estão ali na frase e possam ser associados, né, à questão do sujeito. Então, por exemplo, se eu citei o sujeito Almerian foi à feira. Se eu escrevo o pronome ele, eu tenho que escrever foi, porque ele se refere ao Merian e ele também é o quê? É uma palavra que está no singular, compreende? É, deixa eu ver aqui agora outra coisa. Você também precisa saber o que é infinitivo, gerúndio e particípio. Muita gente tem dúvida nisso, certo? Essas como o verbo termina é o que vai determinar isso. Por exemplo, infinitivo geralmente termina em quê? É, Deixa eu lembrar aqui se eu estou falando corretamente, né? Para eu não errar aqui para vocês. Mas, pelo que eu lembro aqui é infinitivo. Se eu tiver errado, deixa aí no comentário do vídeo, certo? Mas, como é que vai terminar o infinitivo? Em AR, ER ou OR e IR, certo? O gerúndio, como é que ele vai terminar? Geralmente com NDO no final. Então, por exemplo, o verbo comparar, que está no infinitivo, quando ele partir para o gerúndio, ele vai ficar comparando, certo? O verbo comparecer, ele vai mudar para o gerúndio comparecendo, certo? E no particípio, geralmente a gente tem no finalzinho ado ou ido, beleza? Parado, do verbo parar. Partido, do verbo partir, certo? É, E aí a gente vai ter algumas alterações também quando a gente for fazer o particípio, que é justamente referente a alguns verbos que eles mudam, né? Então, por exemplo, submergir, a gente pode falar submerso, ok? Então, algumas coisinhas vão mudar, mas na maioria das vezes você vai ter ado ou ido no final, certo? Se a pessoa não sabe essas formas daí que o verbo tem muitas questões. E aí isso serve para a questão, por exemplo, do inglês. No inglês, quando você está estudando, deixa eu lembrar aqui, present continuous, certo? Traduzindo ao pé da letra, seria o presente contínuo. Você vai utilizar ing no final do verbo. E se parece muito com o português, né? Por exemplo, I am studying English. Ou seja, eu estou estudando inglês. Percebe? Estudando. O verbo está no gerúndio. Então, até para você entender isso lá em inglês, você entender no português o que é gerúndio, você vai saber que quando tiver ing, você vai colocar NDO no final da palavra quando você traduzir, certo? É, Agora, outra coisa, saber o tempo e o modo verbal.
E a gente tem aí os modos indicativo, subjuntivo e tem o modo imperativo, certo? O modo indicativo indica o quê? Certeza. O modo subjuntivo, dúvida. E o modo imperativo? A gente vai ter um pedido ou uma ordem, certo? Agora, voltando aqui. O tempo verbal. As pessoas não sabem distinguir entre pretérito, entre o presente, entre o pretérito e o futuro, certo? Você precisa saber o verbo que está no presente, certo? Quando é que o verbo está no presente? Quando ele está falando do que está acontecendo hoje. Será que ele está no pretérito ou no popular, como as pessoas dizem, passado? Quando está falando de uma coisa que aconteceu antes. E no futuro? Uma coisa que vai acontecer ainda, certo? Entender essa diferença temporal, por incrível que pareça, para algumas pessoas é muito difícil. Então, você é um professor, se você também é um aluno muito interessado em estudar, certo? Veja frases no presente, no passado, que é o pretérito, ou no futuro. Veja qual é a diferença entre elas. Veja a diferença da terminação dos verbos, certo? A terminação dos verbos é o que vai te dar vamos dizer assim, aquele up na hora de lembrar se um verbo está no presente, no pretérito ou no futuro. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu começo, começo. Olha só a terminação do verbo. C cedilha, ó, começou. Eu estou falando do presente. Se eu falo, eu comecei, olha o finalzinho, sei. Esse finalzinho indica pretérito. Se eu digo, eu começarei, ó, arei, finalzinho, vai indicar o quê? Futuro. Então, comece a entender a lógica por trás desse tempo verbal, ok? E daí entender também que, por exemplo, a gente tem algumas formas de pretérito, algumas formas de futuro, e a gente tem é, é, a mesma variação nos outros modos verbais, certo? De pretérito de futuro no indicativo, e a gente tem algumas variações nos outros modos verbais. Então, você precisa ir analisando os finalzinhos, os finaizinhos dos verbos, certo? Como é que vai ficar o final desse verbo aqui no pretérito mais que perfeito? Como é que vai ficar o final desse verbo daqui no pretérito imperfeito, certo? E você vai praticando, você vai escrevendo várias vezes aquela conjugação até você memorizar. De preferência, sempre e sempre, sempre escreva frases, veja frases nesses tempos verbais, certo? Para que você possa ir memorizando. É uma coisa difícil porque a gente não pratica. Não é difícil porque não entra de jeito nenhum na nossa cabeça, mas é porque a gente não pratica. Não é uma coisa do nosso dia a dia. Quer dizer, mas a gente não para ficar observando qual é a conjugação verbal que a gente está usando, qual o tempo verbal que a gente está usando. Entendeu? Então, o que é que eu te desafio a fazer? Pare e faça isso daí.